Eu quero chegar no momento de eu lembrar do meu pai e não sentir dor, não sentir sofrimento, sentir saudade, que é diferente, a ponto de poder conversar naturalmente com a pessoa, falar do nome dele, lembrar, comentar das coisas que ele fazia, da pessoa que ele era, sem que isso esteja atrelado a sofrimento, entendeu? A passar por sensações desagradáveis, né? Existe essa fase que toda pessoa chega, mais dias ou menos dias, chega, e eu quero chegar nesse dia, né? Gente, a verdade é que, pensando sobre esse tema, a gente chega a uma conclusão. Vocês já chegaram a pensar que daqui a 80 anos, 80, 100 anos, ninguém vai lembrar sequer do seu nome, né? Ninguém vai lembrar do que você fez. Se você não for uma pessoa proeminente, se você não deixar uma pessoa, não deixar uma marca no mundo, ninguém vai lembrar. Se você não escrever um livro, se você não for imortalizado com uma escultura, né? Mas normalmente são personalidades, isso foge à regra comum. 99% das pessoas vêm aqui, vão embora, passa 80, 100 anos, ninguém mais lembra dela, né? Daí o porquê, eu conversando com um amigo meu, e ele me chamou a atenção com uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: Fabiano, você já reparou que a vida, ela tende sempre a ir uma escala evolutiva? Falei assim, como assim? Por exemplo, eu tenho 45 anos, você lembra de você com 5 anos, com 6 anos? Eu falei assim, a memória mais longínqua que eu tenho é de 6 anos, 5 para 6 anos. Pois é, você lembra do Fabiano, mas aquele Fabiano não existe mais, só existe na sua memória, né? E o tempo foi passando. Você lembra do Fabiano com 10 anos? Aí mais recente, eu falei assim, não, é lógico que eu lembro, no meu tempo de criança, eu lembro. Ele me perguntou, esse Fabiano existe? Aí eu falei para ele, esse Fabiano não existe mais. Pois se transformou numa outra pessoa, mas ele ainda existe na sua memória. O Fabiano de 20 anos, você lembra dele? Eu falei, claro, mais do que evidente, é o Fabiano da minha juventude, né? Está muito vivo, inclusive na minha memória. Existe ele, eu falei assim, pouquíssima coisa dele, né? Porque a gente vai ficando mais experiente, então o Fabiano de 20 anos, pouca coisa sobrou, entendeu? Mas ele existe na minha memória. Então você vê que são ciclos que vão se abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E ele falou assim, vai chegar um momento em que Deus queira que você vai estar com 80 anos. E esse Fabiano de 45 anos vai estar só na memória do Fabiano de 85 anos. Ele nem sequer vai existir mais. Você já vai ser outra pessoa, vai aglomerando experiências, acontecimentos, né? Até que chega que você não existe nem fisicamente. Você falece, morre. E como a vida é um ciclo que você vai ver que o Fabiano de 10 anos evoluiu pro de 20, o de 20 evoluiu para o de 45, o de 45 evoluiu para o de 80, você acha que com a morte isso tudo é jogado por terra? Isso tudo terminaria? Ia tudo pro pó? É uma coisa, gente, que é incoerente. Se a vida é uma progressão no sentido de evolução, no sentido de estar sempre evoluindo, abrindo ciclos e mais ciclos, evoluindo sempre, por que com a morte física cairia tudo por terra? É mais difícil acreditar nisso do que o ateu que não acredita em Deus. Se eu fosse ateu, eu não acredito em Deus, mas acreditaria nisso, que é mais fácil. Porque é lógico, está indo numa ascendente.
Com a morte física, qual o propósito de cair por terra toda aquela evolução que você fez, todo aquele somatório de acontecimentos que fez você evoluir até o último grau, ou seja, até a sabedoria dos 80 anos, vamos supor que você morra com 80, que é mais ou menos a vida útil de uma pessoa. Jogar isso por terra, virar pó, é de uma, eu diria até de uma ingenuidade, uma infantilidade intelectual pensar nisso, tremenda, né? É lógico que tem que ter uma continuação. Se não é nesse plano, porque o corpo se perdeu com a morte, continua num outro plano, né, gente? Continua num outro plano em escala, continuando na escala evolutiva, na evolução espiritual. Da mesma forma que a gente teve aqui a evolução física, intelectual, psíquica, motora, emocional, mental, né, cognitiva, tudo que a gente experimentou aqui, tudo foi evoluído. E na vida espiritual seria diferente? Eu acredito que não. Vai continuar a evolução espiritual sobre outros requisitos que a gente não sabe como, vai depender de fé para fé. Mas trocando em miúdos, gente, é a fé. Eu queria terminar com a mensagem da fé. Porque a fé, ela dá um conforto para a gente. E a fé racional parece até um paradoxo, né? Porque a fé é justamente não ter racionalidade. Mas a fé sem racionalidade, conforme muita gente fala, é fideísmo, é loucura. Até para se ter fé tem que ter uma base de racionalidade. Então eu acredito que meu pai, assim como outros grandes homens que eu conheci na vida e que já se foram, né? Depois do meu pai, eu senti várias outras mortes aí pesadas que tocaram no meu coração, né? Agora, até recente. Eu acredito que essa turminha só encerraram a fase física dela aqui, porque elas continuaram a evolução dela, já que não tem físico, é espiritual em uma outra dimensão. Quem sabe as pessoas falam assim, mas isso daí é o sentimento humano, é a sua parte humana querendo compensar uma realidade da vida, de que tudo termina no pó. Acabou a vida, encerrou a vida, acabou. Porque você imaginar dessa forma é o seu cérebro tentando te trazer um conforto. Aí eu respondo com um filósofo que chama Clóvis de Barros. Depois vocês dão uma bugada aí que vocês vão ver. E ele dá uma resposta excelente, porque ele foi indagado justamente sobre isso. Ele falou, não seria uma compensação do próprio homem para justificar os sofrimentos que a gente passa nessa vida, pensar que numa outra vida tudo vai ser compensado? E ficou olhando, parando, se ficou pensando assim e falou assim, é uma possibilidade. Mas pensar que depois da morte viria uma dimensão melhor, mais evoluída e sem sofrimento, pensar positivamente de que poderia ser verdade, pensar nessa dimensão, como mesmo sendo compensação, né? Não pode não ser verdade? Pode também. Da mesma maneira que o pessimista pensa que pode ser uma mera ilusão da nossa cabeça pensar assim, pode, da mesma maneira, ser a mais absoluta realidade. A mesma porcentagem de chance. Aí ele fala o seguinte,
Daí é a tal do copo que meio vazio, enchido pela metade, meio vazio e meio cheio. Daí você escolhe com a forma que você vai pensar. Se você olhar para esse copo, você pode falar que ele está meio vazio. Se você olhar para o mesmo copo de uma forma positiva, você vai falar que ele está meio cheio. E ele fala o seguinte: não seria melhor pensar que essa realidade perfeita, mais benéfica, na verdade, seria uma realidade, pensar de uma forma positiva ao invés de negativa? Eu fiquei pensando, falei assim, é verdade, é a mais pura verdade. E se? Aí a pessoa fala, e se isso não for verdade? Se isso não for verdade, que se dane, gente. Se isso não for verdade, a gente não vai estar aí para ver nada. O que a gente vai, usufruir de vantagem disso? Se a gente não tiver vida após a morte, a gente não vai estar aqui mesmo para ver. Então, melhor pensar positivo. Que há uma dimensão onde a gente vai estar lá bem. E eu prefiro pensar assim, porque me trouxe conforto. Eu prefiro pensar que meu pai está lá. Mas seu pai vai estar lá sofrendo, pensando em você aqui. Aí eu fico com outro pensador que é o Mário Persona. Não tá lá, mas não está sofrendo. Por quê? Porque Jesus está na Bíblia, gente. Isso é bíblico. Jesus é a premissa dos mortos. Nós ganharemos um corpo ressurreto, muito similar ao que Jesus ressuscitou. E nesse corpo, tudo é potencializado ao 100%. O meu pai está lá, mas está com o corpo a 100% a vapor e está com a mente dele 100% a vapor, lá trabalhando. E ele, com uma mente 100%, não abre espaço para sofrimento. Sofre quem está aqui. Sofre, no caso, eu que estou esperando, né? O dia que eu vou encontrar com ele. Mas ele não sofre, porque essa fase ele já passou, ele já está num nível, ele já transcendeu para um nível de evolução muito maior, em que sequer sofre. Isso não significa que ele não se lembra, gente. Ele se lembra de tudo, das mais íntimas particularidades que você passou com seu pai. Tá tudo na memória dele. A única diferença é que ele não sofre com isso. Ele não tem agonia com isso. Entendeu? Porque ele está na dimensão de Deus, de Jesus Cristo, junto com ele, aonde não há sofrimento, né? Então, pensar dessa forma é uma maneira que traz um benefício para a gente, mas muito grande, né? Isso nos deixa assim confortável, saber que você vai encontrar, que você vai falar sobre isso, possivelmente você vai dar risadas sobre isso num grande encontro dos seus entes mais próximos, né? E até pessoas que você nem imaginava poder encontrar numa grande família, numa grande festa. Isso é bom demais, gente, né? Aí rebatendo aquele, mas seria bom demais. Mas se o bom demais for verdade? Com isso eu fecho o vídeo, gente. Vamos pensar que o bom demais tem muita chance de ser verdade. Tanta chance quanto o outro lá que pensa de forma pessimista. Tá certo? Então vou fechar o vídeo aqui. Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima.